nossa aula, no bloco passado, logo depois do conceito de criminologia, eu comecei a trabalhar a história da criminologia. Criminologia, ou melhor, estudos criminológicos na antiguidade. Trouxe para vocês vários pensadores que nos brindaram com estudos criminológicos, focando principalmente o delito e a pena, causas do delito e finalidades da pena. Deixei para esta etapa o estudo criminológico na Idade Média. Vejamos, no período da Idade Média, vigorava na Europa o sistema feudal e o cristianismo era a ideologia religiosa dominante. Nesta fase, a doutrina cita principalmente São Tomás de Aquino, precursor da justiça distributiva, isto é, se dar a cada um o que é seu segundo certa igualdade. Quando a gente pensa em São Tomás de Aquino, a gente tem que lembrar, dentro de um estudo criminológico, o seguinte: sustentava que a pobreza desencadeava o roubo e defendia o furto famélico. Defendia o furto famélico. Origem desta excludente da ilicitude. Origem do estado de necessidade. Olha só, São Tomás de Aquino sustentava que a pobreza desencadeava o roubo e defendia o furto famélico, excludente de estado de necessidade. Isso é ou não é um estudo criminológico? Olha só, ele está apresentando a etiologia do roubo. A etiologia, a causa do roubo. A pobreza, para ele, é a causa do roubo. E o furto famélico é defensável, caso de estado de necessidade. Joia? Nesta época em que predominava o cristianismo como ideologia, a gente tem que lembrar também de Santo Agostinho. Outra personalidade marcante é Santo Agostinho. Pessoal, Santo Agostinho também nos apresenta estudo criminológico. Santo Agostinho, ele compreendia a pena de talhão como uma injustiça. Compreendia a pena de talhão como uma injustiça. Por quê? Para ele, a pena deveria assumir um papel de defesa social. Para ele, a pena deveria assumir um papel de defesa social e promover a ressocialização do delinquente e promover a ressocialização do delinquente, evitando a prática de novos crimes. Pessoal, isso é um estudo criminológico, claro que é. Ele repudia a pena do talhão, para ele é uma pena injusta. Para Santo Agostinho,
A pena deveria assumir um papel de defesa social, promover a ressocialização e evitando a prática de novos crimes. Ele está trabalhando principalmente a finalidade da pena, uma finalidade essencialmente preventiva. Joia? Rogério, isso que você colocou, estudos criminológicos na antiguidade, estudos criminológicos na Idade Média, eu não encontro no manual que eu estou estudando. Pois é, não são todos os manuais que voltam o estudo criminológico até a Idade Média ou a Antiguidade. A maioria dos manuais faz o quê? A maioria dos manuais estuda a evolução da criminologia a partir das escolas clássica, positiva ou positivista e sociológica. Então, na maioria dos manuais, apresentam um estudo histórico da criminologia ou uma evolução da criminologia a partir do século XVIII, século XIX, até o final do século XIX, começo do século XX. Joia? Então não assusta se o seu manual não tem essas informações que eu dei antes. Não tem a história de estudos criminológicos da antiguidade e na Idade Média. Não assusta. Isso é o que está na maioria dos manuais. A maioria só trabalha a evolução da criminologia a partir do século XVIII. Nós vamos então entrar nesse assunto. Vamos começar com a escola clássica. Pessoal, a escola clássica, ela procurou construir os limites do poder punitivo do Estado em face da liberdade individual. E eu não tenho dúvidas de que isso envolve um estudo criminológico. Vejamos as características dessa escola clássica. É uma escola baseada no iluminismo. Baseada no iluminismo. Aliás, o ano ou o século em que essa escola nasceu não poderia permitir outra conclusão, né? Nós estamos falando do século XVIII. E essa escola baseada no iluminismo se contrapõe a quê? Se contrapõe às torturas e desrespeitos aos direitos fundamentais praticados pelo antigo regime absolutista. Então está aqui, insurge-se contra as torturas e desrespeitos aos direitos fundamentais praticados pelo antigo regime absolutista. Então, a escola clássica, procurando construir limites do poder punitivo do Estado em face da liberdade individual, se insurge contra as torturas, contra os desrespeitos aos direitos fundamentais praticados pelo antigo regime absolutista. A escola clássica entende que o direito penal tem um fim de tutela, que a pena é o meio desta proteção. Então aqui, o direito penal tem um fim de tutela. Direito penal tem um fim de tutela. E a pena é o meio desta proteção. A pena é igual a instrumento de proteção. Por quê? Porque a pena
busca restabelecer a ordem alterada pelo crime. Pessoal, conclusão. A pena deve ser proporcional ao delito. A pena deve ser certa, deve ser conhecida e justa. A pena deve ser proporcional ao delito. Deve ser certa, conhecida e justa. Tudo que a pena no antigo regime absolutista não era. No antigo regime absolutista, a pena era desproporcional. A pena não era certa, era indeterminada. A pena não era conhecida, era criada. A pena, portanto, não era justa. Dá uma olhada, a escola clássica, buscando construir limites do poder punitivo do Estado, em face da liberdade individual, se insurge contra as torturas e desrespeitos aos direitos fundamentais. Entende que o direito penal tem um fim de tutela e a pena é um instrumento dessa proteção, buscando restabelecer a ordem alterada pelo delito. A pena deve ser proporcional. A pena deve ser certa, deve ser conhecida e deve ser justa. Características que não existiam nas penas aplicadas pelo antigo regime absolutista. Essas características da escola clássica despencam em concurso. Por isso que eu vou aprofundar. A quinta característica, o fundamento da responsabilidade penal para a escola clássica encontra-se no livre-arbítrio e na imputabilidade moral. Isso é muito importante. Essa característica dispensa. Falou em escola clássica, você tem que lembrar que ela trabalha com o livre-arbítrio. Para a escola clássica, o homem, sendo livre para escolher entre o bem e o mal, escolhe este último. O homem criminoso, sendo livre para escolher entre o bem e o mal, escolhe este último. Escolhe este último. Mas dá uma olhada, Isa, dá uma olhada. O homem era livre, ele poderia ter escolhido entre o bem e o mal, e ele escolheu o mal. Vejam que os partidários desta escola concentram seus estudos na vontade livre e consciente do indivíduo. Os partidários desta escola concentram seu estudo na vontade livre e consciente do indivíduo. Tá ok? Guardem isso. Falou em escola clássica, você tem que lembrar que ela reconhece o livre-arbítrio do indivíduo. O indivíduo criminoso, livre para escolher entre o bem e o mal, escolhe o mal. E é em cima dessa sua vontade livre e consciente que ela baseia os estudos. Compreendeu? Dando sequência. Para a escola clássica, a pena é uma resposta objetiva. A prática do delito revelando o seu cunho retribucionista. Joia? Tranquilo? Quem é o principal nome da escola clássica? Na prova, muitas vezes, o examinador, ele cobra a escola e o maior nome, ou o nome mais importante dela. Quando eu falo em escola clássica,
qual é o principal nome? O principal nome é Beccaria, Marquês de Beccaria. Vejam, Marquês de Beccaria fez surgir o chamado movimento humanitário em relação ao direito de punir estatal. Está aqui, ó. Mostra-se contra as penas de caráter cruel e principalmente a desigualdade das penas determinada pela classe social do delinquente. Pela classe social do delinquente. Quanto mais pobre, mais cruel a pena. Se rico, a pena era benevolente. Entendeu? Então, Beccaria faz surgir esse movimento humanitário em relação ao direito de punir do Estado, insurgindo-se contra as penas existentes na época, penas de caráter cruel, desumanas, e a desigualdade das penas determinada pela classe social. Quanto mais pobre, mais cruel e degradante a pena. Entendeu isso? Prosseguindo. Inspirando-se na filosofia estrangeira, sobretudo em Montesquieu, Hume, Rousseau, Beccaria baseou seu pensamento nos princípios do contrato social, do direito natural e do utilitarismo. Beccaria, pessoal, foi um contratualista, igualitário, liberal e individualista. Abusava do critério de dedução. Olha só, Beccaria abusava do critério de dedução. Aliás, o critério de dedução é uma característica da escola clássica como um todo. Formulando princípios a priori e deduzindo depois. Então, abusava do critério de dedução. Beccaria formulava princípios a priori, extraindo conclusões, deduzindo depois. Muitos concursos cobram em criminologia Beccaria. Cobram Beccaria, principalmente a obra marcante de Beccaria, dos delitos e das penas. Então, você que nunca leu, deixa eu trazer alguns dados desse livro. Que aí, se o seu examinador perguntar, você já leu Beccaria? Você vai dizer o quê? Sim. Ou então, pelo menos, trechos. Não é verdade? Trechos. Já pega bem, não pega bem? Trechos. Vamos lá, ó. O livro do Marquês de Beccaria, do delito e da pena, é a mola propulsora para uma nova forma de pensar o sistema punitivo. Apesar de sua abordagem nitidamente filosófica, a obra se volta contra os excessos punitivos, marca dos regimes absolutistas. O que Beccaria pretende? Pretende humanizar a resposta do Estado à infração penal. Vamos ver as principais ideias defendidas por Beccaria. Eu até abri aspas, eu extraí isso do livro dele, traduzido, obviamente. Então, você, na prova, vai atuar, se comportar, como se tivesse lido pelo menos, o quê, Isa? Trechos. Vamos lá. Olha só as ideias defendidas por Beccaria nesse livro.
para que cada pena não seja uma violência de um ou de muitos contra um cidadão privado, deve ser essencialmente pública, rápida, necessária, a mínima possível nas circunstâncias dadas, proporcional aos delitos e ditadas pelas leis. Então vejam que deste trecho você extrai o quê? Para que a pena não seja uma violência. Quando ele fala para que a pena não seja uma violência, ele está se insurgindo contra penas cruéis. Está aqui, ó. Insurge-se contra penas cruéis. Para que a pena não seja uma violência de um ou de muitos contra um cidadão privado, deve ser essencialmente pública. Quando ele fala essencialmente pública, ela deve ser conhecida. Ela tem que ser rápida e necessária. A mínima possível nas circunstâncias dadas, proporcional aos delitos e ditadas pela lei. Aqui eu estou querendo uma pena mínima, necessária e proporcional. Legal? Compreenderam? Pessoal, outro trecho da obra de Beccaria. Entre as penalidades e no modo de aplicá-las proporcionalmente aos delitos, é necessário, portanto, escolher os meios que devem provocar no espírito público a impressão mais eficaz e mais durável, e igualmente menos cruel no corpo do culpado. Aqui, além de reafirmar a proibição de penas cruéis, degradantes, a proporcionalidade, etc., perceba que ele quer uma pena servindo como exemplo para o corpo social, provocar no espírito público a impressão mais eficaz e mais durável. E aqui tem uma observação importante. Qual a observação? Beccaria é contra a pena de morte, salvo em tempo de guerra. Salvo em tempo de guerra. Beccaria é contra a pena de morte, salvo em tempo de guerra. Um outro texto de Beccaria para vocês, ó. Se a intenção fosse punida, seria necessário ter não apenas um código particular para cada cidadão, mas uma nova lei para cada crime. Por quê? Porque o regime antigo, absolutista, ele punia muitas vezes alguém, não pelo que fazia, mas pelo que pretendia ou desejava fazer. Com isso, percebam que Beccaria repudia tipificação do desejo, do pensamento, incentivando a tipificação de condutas. Você já consegue enxergar em Beccaria um repúdio ao direito penal do autor e um incentivo ao direito penal do fato. Compreendeu isso? Vejam só o último trecho que eu trouxe para vocês. Beccaria diz o seguinte: ponde o texto sagrado das leis nas mãos do povo, e quanto mais homens o lerem, menos delitos haverá, pois não é possível duvidar que no espírito do que pensa cometer um crime, o conhecimento e a certeza das penas
coloque um freio à eloquência das paixões. Um tipo penal claro, certo e determinado, com pena conhecida, acaba sendo um fator de inibição de comportamentos criminosos. Beccaria está defendendo aqui a taxatividade. Em resumo, quando nós falamos na lei penal, Beccaria defende o quê? Beccaria defende lei anterior, conhecida, certa e necessária. Lei anterior, conhecida, certa e necessária. Este trecho aqui, ó, ponde o texto sagrado das leis na mão do povo, e quanto mais homens o lerem, menos delitos haverá. Isso aqui é o princípio da taxatividade da lei. Temos aqui o princípio da taxatividade. Princípio da taxatividade. Coloque para o homem uma lei certa, de fácil compreensão, que não gere dúvidas que esse homem vai se sentir inibido ou tem mais chances de se sentir inibido de praticar o crime. Para nós encerrarmos Beccaria, que despenca em concurso, vejam, Beccaria defende que o réu não deve ser julgado por um tribunal parcial. Ele defende a imparcialidade do julgador. Beccaria entende que deve preponderar a publicidade do processo. Mostra-se contra julgamentos secretos. Mostra-se contra julgamentos secretos. Beccaria, ele é contra acusações secretas. Naquela época era muito comum testemunhas ouvidas de forma secreta. Fala, isso não é possível. Para Beccaria, cabe ao juiz aplicar as leis e não interpretá-las. Tá joia? Então, em apertada síntese, você já sabe o que pensa a escola clássica e quais as principais ideias defendidas pelo maior nome da escola clássica, Beccaria. No próximo bloco, nós vamos estudar a escola positiva ou positivista, as suas características e o que pensam ou o que escreveram e ensinaram os grandes pensadores desta época.